Alguns dias depois daquela confissão de Michiru, Yuta estava em seu quarto relembrando aquelas palavras dela. Quando ela disse que ele sempre foi dela como se fosse um mero objeto, fez ele ficar realmente irritado. Michiru é uma amiga importante para ele, e embora ela tenha um jeito extremamente difícil de lidar, ele não deveria ter dado um tapa na mão dela, decidindo que iria se desculpar quando tiver a chance. Até que sua mãe o chama, pois suas amigas tinham chegado e estavam esperando por ele. E quando Yuta desce as escadas, Alisa e Yurie cumprimentam ele, agradecendo por ele ter convidado elas duas para passar o dia em sua casa. Após a última vez que elas passaram a noite em sua casa, a mãe de Yuta falou para elas se sentirem livres para visitar eles novamente, assim fazendo elas visitarem a casa de Yuta com frequência. E enquanto elas davam um bom dia para Yuta, seu pai aparece igual um doido gritando de emoção por elas duas estarem visitando eles. E ao mesmo tempo que seu pai pedia para sua esposa trazer um chá, Yuta fica surpreso por elas duas conseguirem lidar com a esquisitice de seu pai e ainda continuarem sorrindo. Após isso, a mãe de Yuta aparece dizendo que já estava preparando o lanche e que era para elas duas subirem e esperarem no quarto de Yuta. E enquanto seu marido fazia beicinho para ela dizendo que ele também queria conversar com Alisa e Yurie, a mãe de Yuta chama seu marido carinhosamente. E quando ele se aproxima, ela acerta um soco direto na boca de seu estômago, fazendo ele agonizar de dor no chão, ao mesmo tempo que ela sorria se desculpando com as garotas que estavam em choque, assustadas com aquela forma diferenciada de expressar amor. Após todo esse espetáculo, eles decidem subir para o quarto de Yuta. Chegando lá, elas falam que o quarto dele era muito bem arrumado e que era diferente de suas imaginações, ficando nervosas por estarem no quarto de um garoto. Mas Yuta logo fala para elas se sentirem à vontade, falando em pensamentos que na verdade ele também estava muito nervoso, já que nunca levou duas amigas tão lindas até seu quarto. E enquanto Yuta pensava, Yurie explora o quarto fascinada, até que ela tropeça em algo. E quando Yuta tenta segurar ela, os dois acabam caindo em cima da cama em uma posição bem sugestiva. Mas isso na verdade era tudo fruto da própria imaginação dela, que logo fica corada por estar pensando nessas coisas indecentes. Já Alisa cheirava cada canto do quarto de Yuta, ficando cada vez mais animada, pois o cheiro dele estava em todos os cômodos do quarto, até que ela começa a chorar e soluçar sem parar. E quando Yuta pergunta o motivo dela estar chorando, Alisa fala que estava emocionada por conhecer o local onde ele deve ter passado incontáveis noites sem dormir para criar dígimas. E quando Yuta fala para ela que na verdade ele dorme o suficiente, ela agarra sua mão dizendo respeitar quem prioriza sua própria saúde acima de tudo. Enquanto Yuta falava que ela estava exagerando, Yurie fala que Alisa com certeza parecia estar se divertindo muito, e que ela estava tratando Yuta como se ele basicamente fosse um deus, fazendo Alisa responder que esse é um tratamento natural para alguém da magnitude dele, mas lembrando das palavras que ele disse há alguns dias, e assim ficando corada e falando que na verdade ele era como um companheiro, e que ela o respeita muito e por isso acabou se deixando levar. E enquanto ela ficava cada vez mais constrangida, Yuta agradece ela pelas palavras, e Yurie fala que o jeito envergonhado dela era muito fofo, deixando ela irritada pois achava que eles estavam rindo de sua cara. Mas Yuta muda de assunto pedindo para elas se sentarem. E quando Alisa vê Yurie corada e olhando de um lado para o outro, ela pergunta qual era o problema. E Yurie responde que essa é a primeira vez que ela entra no quarto de um garoto de sua idade, fazendo Yuta se lembrar de quando ela disse que ele foi o primeiro garoto com quem ela foi em um encontro. E assim Yuta fala que como ela é uma pessoa bem sociável, ele pensou que ela talvez teria alguns amigos homens. Mas Yurie ergue a voz dizendo que ela não tem nenhum amigo garoto, muito menos um namorado, e que Yuta foi o primeiro para ela. As palavras dela deixam Yuta levemente corado, ainda mais a parte que ela fala que ele foi seu primeiro. E quando Yurie fala que queria deixar tudo claro para ele, Alisa se intromete e fala que também não é próxima a nenhum outro garoto, falando também que Yuta é o seu primeiro. Ao ouvir isso, Yuta fala que era uma honra ser amigo de duas superestrelas. Ao mesmo tempo que ele falava, Alisa se aproxima dele falando em seu ouvido que ele foi o primeiro a ver aquilo também, se referindo a ele ter visto ela sem roupas anteriormente, e fazendo ele ficar completamente corado e se fazendo de desentendido. Após isso, a mãe de Yuta traz o chá para eles. E enquanto Yurie estava olhando o quarto dele, Alisa agradece por ele ter ajudado ela no outro dia, e que graças a isso ela foi capaz de finalizar a música que estava escrevendo, e assim se aproximando novamente dele, pondo sua mão em seu rosto e falando que ele deveria ir até a casa dela novamente, e assim ela poderá recompensá-lo apropriadamente, deixando Yuta confuso, mas concordando com a sugestão dela, até que Yurie o chama, fazendo ele se levantar rapidamente e Alisa acabar quase dando de cara no chão. E então Yurie pede se poderia ler o caderno de rascunhos que ela tinha acabado de encontrar. Yuta responde que ela poderia ler sem problemas, fazendo ela ficar feliz e logo começando a ler. Alisa então pergunta o que tinha naquele caderno, e Yuta responde que eram histórias curtas que ele escreve desde que era criança. E quando Alisa pergunta se essas histórias eram todas escritas à mão, ele responde que sim, e que era assim que ele escrevia na época até que seu pai comprou para ele um PC antigo. E então Yuta se lembra que cada vez que ele escrevia uma nova história, ele ia correndo contar ela para Michiru, fazendo assim uma expressão melancólica. E ao Alisa perguntar se tinha algo errado, ele responde que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. E então ele fala que aquelas histórias eram bem ruins, tanto a escrita quanto o enredo, se sentindo envergonhado por ter deixado Yurie ler. E enquanto Yuta falava, Yurie começa a chorar, deixando ele assustado pois não sabia que a história estava tão ruim assim. Mas ela fala que era o total oposto e a história era tão tocante que ela acabou chorando, fazendo assim Alisa pegar o caderno de sua mão, pois também
também estava curiosa para ler. E assim Yurie fala que aquela história era uma obra-prima, deixando Yuta com dúvidas, pois essa é uma história que ele escreveu quando estava no primário. Ao ouvir isso, Yurie fica espantada, pois essa história que ela acabou de ler na visão dela é um grande potencial para bater de frente com o próprio Digimas, deixando Yuta feliz com as palavras dela, mesmo não acreditando ainda no que ela disse. Até que Alicia fala que também amou essa história, dizendo que ele é incrível por ter criado uma história tão maravilhosa ainda estando no primário, e assim começando a chorar também e deixando Yuta assustado. Após isso, as duas chamam ele ao mesmo tempo, falando que ele precisa publicar essa história e mostrar ela ao mundo, deixando ele sem entender a situação e a afobação daquelas duas. Mas elas continuam, dizendo que ele precisa fazer isso imediatamente, que seus fãs irão amar ler uma obra-prima como essa. Yuta ainda não entendia bem a situação, pois para ele era só uma historinha boba de criança, mas se aquelas duas estão dando tanto crédito, ele não tinha motivos para não acreditar nelas. Então Yuta fala que irá postar a história e ver no que dá, deixando as duas extremamente felizes com a decisão dele. Até que Yurie fala que postar imediatamente era algo impossível, e Alisa pede desculpas pois falou aquilo na emoção do momento, falando que ainda levará um bom tempo até ele digitar tudo, falando para ele não se preocupar e levar o tempo que precisar. Mas Yuta responde que não era algo muito complicado, deixando as duas confusas. Então ele fala que eram só 50.000 caracteres e que ele consegue digitar tudo isso em 1 hora, deixando elas paralisadas com a declaração dele. E enquanto Alisa fala que não seria problema algum esperar, Yurie pergunta se ele se lembra da história toda de cor. E assim Yuta fala sorrindo que se lembra de cor de todas as histórias que escreveu no passado, deixando as duas incrédulas enquanto uma olhava para a outra. Então Alisa gaguejando pergunta para Yurie se era normal autores se lembrarem de tudo que escrevem. E Yurie responde que não tinha certeza, mas que acreditava fortemente que isso era algo impossível. Até que elas são interrompidas por Yuta dizendo que irá começar imediatamente. Assim as duas falam para ele ficar à vontade e que elas vão esperar o tempo que for necessário. Então ele não precisava se esforçar demais. Mas Yuta, por outro lado, já estava pronto para começar. Assim ativando seu instinto superior da escrita e começando a digitar na velocidade da luz, deixando aquelas duas impressionadas com a rapidez com que ele digitava. E quase 1 hora depois estava pronto, fazendo elas se questionarem se ele era humano. E após isso ele publicou a nova história no site. Yurie e Alisa ainda continuavam chorando, mesmo após ler a história pela terceira vez. As duas desejavam que a nova história de Yuta tenha uma adaptação para filme e para anime, como também uma novel física. Yuta estava feliz pela consideração delas, mas ele não estava confiante de que isso irá acontecer. Lembrando que Mei disse a ele que o mundo dos profissionais é cruel, mas Yurie tinha fé que alguém vai com certeza querer publicar a história nova dele. Após isso, Yuta começa a olhar os vários comentários que já tinham em sua página, ficando incrédulo de que isso estava realmente acontecendo, enquanto Alisa e Yurie falavam que se tratando de Yuta isso era algo esperado. Ao mesmo tempo, no apartamento de Mei, ela estava totalmente animada, falando que Yuta realmente tinha coragem de soltar uma bomba dessas bem no seu dia de folga, e então falando que Kamimatsu realmente nunca falha. Mais tarde naquele mesmo dia, Alisa e Yurie aceitaram ficar para jantar na casa de Yuta após o convite de sua mãe, fazendo o pai dele vibrar de felicidade dizendo que sua esposa é a melhor do mundo. E enquanto elas aproveitavam a janta dizendo que a mãe de Yuta é uma ótima cozinheira, o pai dele estava amarrado no chão para não incomodar mais as garotas. Até que o Taku chega em casa após seu treino de basquete. E assim a mãe de Yuta fala que sua filha tem treinado muito após ter sido escalada como jogadora titular do time da escola, deixando todas admiradas. Ao mesmo tempo que o pai de Yuta falava que está muito orgulhoso de seus 2 filhos. Após isso, o Taku abre a porta toda eufórica falando que leu a nova história que Yuta escreveu, mas logo ficando surpresa por Alisa e Yurie estarem ali. E assim então cumprimentando Yurie como se elas fossem bem próximas. Já Alisa, como era mais tímida e fica facilmente desconfortável perto de pessoas, recebe somente um cumprimento formal. Quando sua mãe pergunta se ela tinha lavado as mãos, o Taku responde que sim, e logo muda o tópico da conversa para a nova história de seu irmão, dizendo que foi uma história tão incrível que todas no clube de basquete choraram lendo. E ao mesmo tempo que Yuta estava espantado com as palavras de sua irmã, Yurie fala que isso era o esperado para uma obra de arte como aquela, fazendo Alisa concordar com ela. E quando Yuta pergunta se até garotas do colegial gostavam das histórias dele, seu pai entra em cena, deixando o Taku surpresa pois nem tinha reparado que ele estava ali amarrado. O pai de Yuta então fala que devido ao sucesso de Digimas, o autor Kamimatsu acumula fãs homens e mulheres de todas as idades, incluindo até mesmo garotas do colegial. E assim falando que Yuta deveria olhar o seu ranking no site que ele publica suas novels. E quando Yuta pega o celular para olhar o site, Yurie se aproxima dele curiosa, deixando ele em pânico por ela estar tão perto, enquanto pensava que ela cheirava muito bem e seu rosto era lindo. Até que Yurie solta um grito deixando Yuta assustado. E quando ele olha seu celular, sua história ocupava o primeiro lugar do ranking no site com 300.000 pontos. Quando a mãe de Yuta pergunta se essa quantidade de pontos era algo tão surpreendente, seu marido fala sorrindo que como um editor ele iria explicar, mas ele logo é interrompido por sua filha, que fala para ele não se achar tanto, sendo que ele está totalmente amarrado na frente de todo mundo. E com um suspiro ele se recompõe e começa a explicar que normalmente um mangá que ganha adaptação para anime no melhor dos casos tem em torno de 20.000 pontos por dia no ranking, mas isso é algo raro de se acontecer, sendo que isso aconteça no máximo uma vez por ano. Mas por outro lado, Yuta conseguiu 300.000 pontos em somente algumas horas.
horas. Isso era algo extremamente impressionante, e ouvir isso deixa tanto sua mãe quanto a Alissa orgulhosas de Yuta. E assim seu pai fala que ele com certeza já deve ter recebido proposta de várias companhias para serializar sua nova história. E quando Yurie responde que não só serializar, mas na verdade Yuta recebeu quase 100 propostas para publicar um mangá também, seu pai fica espantado, mas logo se recompõe falando que para o azar dessas companhias, Yuta com certeza irá publicar seu novo trabalho na companhia que seu pai está, perguntando se Mei já entrou em contato com ele. E quando Yuta responde que sim, seu pai fica extremamente animado, falando que estava certo de que a nova história dele logo será um best-seller e terá animes e filmes e quem sabe até um live action. E enquanto o pai de Yuta estava sonhando com o futuro, sua esposa fala com um sorriso suspeito que essa não era a hora nem o lugar para ele ficar discutindo sobre esses assuntos. E assim ela mostra sua face demoníaca, estalando os dedos e mandando ele ficar quieto de uma vez por todas, ou ela mesma irá calar ele. Mas ela logo volta ao normal falando para todos aproveitarem um jantar de celebração ao novo sucesso de Yuta, deixando todos meio assustados com a aura ameaçadora de antes. Enquanto comiam a sobremesa, o Taco pergunta quais serão os planos de Yuta para o futuro, e se ele irá continuar escrevendo Offerheart, que é o nome de sua nova história. Ao ouvir sua pergunta, Yuta não sabia o que responder, e começa a se questionar se deveria continuar, pois geralmente suas histórias são baseadas no que ele está sentindo no momento em que as escreve, e que como ele escreveu aquela história quando estava no jardim de infância, ele não tinha certeza se conseguirá fazer uma continuação com aqueles mesmos sentimentos da época. Ao mesmo tempo que Yuta pensava, todos encaravam ele em silêncio, até que todos falam juntos que ele precisava continuar Offerheart, deixando ele surpreso, pois a opinião de todos era unânime. Já sua mãe novamente se aproxima de seu marido, falando que avisou para ele ficar calado. Por outro lado, Yurie fala que Offerheart é uma história tão tocante que ela quer ler a continuação o mais rápido possível, desde que ele esteja bem com isso. Alissa concorda com Yurie e fala que como uma criadora, ela acha que Offerheart é uma história boa demais e precisa ter continuação. E dessa vez quem concorda com Alissa é o Taco, que ergue a voz falando que até suas amigas do clube de basquete querem uma continuação. E não só elas, mas toda a fanbase de Kamimatsu. Yuta continuava indeciso, mesmo com aquelas três quase implorando para ele. Até que sua mãe, que parecia aflita, bate palmas chamando a atenção de todos, falando que já estava tarde e que era para elas falarem baixo, fazendo as três pedirem desculpas por se exaltarem, e deixando Yuta aliviado por sua mãe ter intervido no assunto. E assim ela fala que Alissa e Yurie podiam passar a noite, já que estava tarde, deixando elas duas e o Taco felizes. E então a mãe de Yuta manda elas três irem arrumar as camas, fazendo o Taco e Yurie correrem até o quarto de visita. Já a Alissa educadamente agradece pelo jantar e fecha a porta da sala de estar. Após isso, a mãe dele pede ajuda para lavar a louça, e ao mesmo tempo que Yuta se preparava para ajudar sua mãe, ele agradece por ela ter deixado Alissa e Yurie ficar para dormir. E enquanto sua mãe respondia que isso era o normal a se fazer já que elas são amigas dele, Yuta em pensamentos agradece também por ela ter interrompido elas naquela hora, antes que ele concordasse com o pedido dela sem pensar primeiro. Assim, Yuta pergunta para sua mãe qual era a opinião dela sobre ele continuar sua nova história. Ela responde que ele só deveria continuar se realmente quiser, perguntando se ele já deu alguma resposta para a proposta de Mei. E quando Yuta responde que não, sua mãe fala que então ele ainda pode recusar se quiser, falando assim que a escolha dele decidir sobre o que vai escrever, e que não é para ele se deixar levar pelos outros que querem impor suas opiniões, mesmo se a pessoa em questão seja aquele que está atualmente jogado no chão amarrado. Yuta fica impressionado com as palavras de sua mãe, e então ela passa a mão na cabeça dele e continua, dizendo que ele deve pensar com cuidado, e que ela irá apoiar ele independente de qual decisão ele tome e não importando o que os outros digam. Ela dizia tudo aquilo sorrindo, deixando Yuta um pouco mais aliviado e agradecendo sua mãe pelos conselhos. Após isso, Yuta passou a noite toda pensando. Ele lembrou de quando Michiru rejeitou ele, lembrou também das pessoas que apoiaram ele quando ele estava prestes a abandonar seu trabalho. Essas pessoas deram a ele uma nova perspectiva e o preencheram de novas motivações. É exatamente por isso que Yuta quer recompensar elas atingindo suas expectativas, pois do contrário, se ele ficar hesitando e se restringindo, isso só irá travar seu crescimento pessoal. E após ter tomado sua decisão, era hora de responder Mei e então começar a trabalhar. E assim Yuta ficou determinado a serializar Offerheart, sua nova obra. Ao mesmo tempo que Yuta estava progredindo, as coisas para Michiru não pareciam estar indo bem. Sua casa estava um chiqueiro. Tinham roupas sujas para todo lado, louça sem lavar e o quarto todo desarrumado. Parecia um cenário de filme de terror. Até que o celular dela toca com uma nova notificação de Kamimatsu, mas ela fala chorando que não tinha coragem de olhar mais suas postagens, pois para ela as histórias de Kamimatsu preenchiam o vazio em seu coração. Vazio esse deixado pela morte de sua mãe quando ela era criança. E seu pai, que não se importava com ela, praticamente a abandonou para viver em outro continente. Ela se sentia sozinha e miserável. Então aquelas histórias faziam ela esquecer de tudo, mas agora ela nem conseguia mais ter coragem de lê-las. Isso porque essas histórias são um reflexo da mente de Yuta, e ela tinha medo que tivesse alguma parte da história com uma crítica indireta para ela, pois isso faria ela se sentir odiada pela obra que ela mais ama. Mesmo que isso doesse muito nela, tudo que ela podia fazer agora era desviar seu olhar. Na residência dos Nakatsugawas, dentro do quarto do esquisito tinha um alvo com a foto de Michiru no centro dele, e enquanto ele acertava a foto com um dardo, o esquisito fala com uma expressão de maníaco
maníaco que era hora de pegar Michiru, falando que não via a hora de ouvir como uma garota durona como ela irá se contorcer e gemer. No dia seguinte, após ter decidido publicar Offerheart de forma contínua, Mei aparece na casa de Yuta para discutir o planejamento de como as coisas irão proceder daqui em diante. E quando ela se desculpa por atrapalhar o domingo dele, Yuta responde que é ele quem deveria se desculpar, por fazer ela trabalhar ainda mais durante o fim de semana. Enquanto pensava que mesmo sendo domingo, Mei veio até sua casa vestindo suas roupas de trabalho. E para Yuta isso representava uma parte de seu charme de mulher madura, sempre mantendo sua postura. Após isso, Mei agradece pela oportunidade de poder publicar a nova obra de Yuta. E quando ela se curva, ela nota que tinham 2 pares de sapatos femininos na entrada de sua casa. E então Mei pergunta se Yuta tinha visitas. Yuta fica totalmente sem jeito, falando que iria explicar tudo e ficando totalmente em pânico. Até que sua mãe aparece dando um bom dia para Mei e dando um jeito de encobrir seu filho em pânico, dizendo ter esquecido de botar seus sapatos velhos para lavar, os deixando na entrada de casa. E assim chamando Mei para a sala de estar, onde eles poderão conversar enquanto tomam um chá. E ao mesmo tempo que Mei caminhava para a sala de estar, a mãe de Yuta cochicha em seu ouvido que vai avisar para as garotas não descerem as escadas até Mei sair, fazendo Yuta agradecer ela e ficar aliviado, pois seria um saco ter que explicar como uma dubladora e uma cantora super famosas estão em sua casa. Yuta estava agradecido por sua mãe ser tão rápida de raciocínio. Na sala, Mei fala que Offerheart é incrível e que tem quase as mesmas chances de Digimas para se tornar um hit global e ser amado por todos. Essas palavras deixavam Yuta envergonhado, pois para ele ainda não tinha caído a ficha de que Mei também gostou de sua história. E então ele fala que não tinha certeza se conseguirá fazer Offerheart competir com Digimas. E assim Mei aponta seu celular para Yuta e manda ele olhar os rankings. E quando Yuta olha os rankings anuais, a obra dele estava em primeiro lugar. Isso deixa Yuta completamente surpreso, pois só faz um dia desde que ele postou essa nova história. E quando sua mãe se aproxima perguntando o que estava acontecendo, Mei responde que Yuta conseguiu em um dia a mesma quantia de pontos que um mangá que está prestes a ter um anime ganha em um ano, deixando a mãe de Yuta extremamente feliz e dizendo que isso era algo incrível. E então Mei fala que os pontos não refletem somente no quanto os fãs gostaram da obra, mas sim no quão altas são suas expectativas pelo autor Kamimatsu. E essa quantidade enorme de pontos quer dizer que eles esperam grandes coisas de Yuta, deixando ele admirado com isso. Assim sua mãe fala que desde que ele decidiu continuar escrevendo, ela também espera coisas grandiosas de seu filho, assim como Mei, que imediatamente fala o mesmo. E Yuta, que até pouco tempo estava inseguro de sua decisão, agora estava se sentindo seguro de que fez a escolha certa. Mei então fala que era hora de discutir sobre negócios, falando que como ele irá publicar Offerheart, que foi lançado como uma história curta, agora ele terá que reescrever a história inteira em formato longo. E quando Yuta concorda, eles conversam mais alguns tópicos e encerram a reunião. Após isso, Mei pede para que Yuta compareça no departamento editorial na próxima semana. E quando ele pergunta se era alguma reunião especial, Mei tenta se esquivar e responde que será algo bem importante. E quando ele pergunta se era algo sobre Digimas, Mei, que não aguentava mais esconder a notícia, fala que é sobre uma proposta de adaptar Offerheart para anime. Isso deixa Yuta incrédulo, pois esse tipo de coisa geralmente não leva somente um dia para ser decidido, fazendo ele perguntar se era algum tipo de brincadeira. Mas Mei fala que não, e que a companhia deles tem um bom histórico com adaptações de anime, e para eles decidirem algo não precisava de muito tempo. Yuta até tenta falar que parecia estranho, pois Digima só ganhou anime quando teve boas vendas em sua novel, mas Mei responde que agora as coisas são completamente diferentes, e que agora Yuta é conhecido como a grande estrela desse século, e que não só isso, mas agora seu mais novo trabalho atingiu o topo do ranking anual em apenas um único dia. Então Mei termina dizendo que é impossível o anime de Offerheart falhar, a menos que Yuta talvez não queira uma adaptação, fazendo assim ele dizer que não era isso e que ele estava feliz com essa oferta. E quando Mei pergunta o que estava segurando ele, Yuta pensa que era assustador como as coisas se desenvolveram tão rápido, sendo que ele só tomou a decisão de continuar escrevendo Offerheart na noite passada. E enquanto ele pensava, Mei fala para ele ser mais confiante em si mesmo, e sua mãe também o encoraja dizendo que ele consegue, e que o fato disso tudo ser possível é a prova de que todos amam seu trabalho, fazendo Mei concordar, dizendo que além dela, todos do departamento editorial e toda a equipe de produção do anime irão ajudar Yuta com tudo que for necessário. Sua mãe inclusive fala que ele pode contar com ela para o que precisar, e que com toda certeza aquelas duas também irão ajudá-lo, deixando Mei confusa. E ao mesmo tempo que pensava que elas estavam certas e que tudo ficaria bem pois ele tem todas essas pessoas ao seu lado, Yuta responde que Mei estava certa e que ele já tomou sua decisão e irá dar o seu melhor, fazendo Mei ficar feliz ao ouvir essas palavras dele. Enquanto isso, o Taku, que ouviu a conversa toda escondida, corre para contar as boas novas para Yurie e Alisa, aparecendo no quarto delas e as assustando enquanto se arrumavam. Com tudo resolvido, Mei fala que agora teria que ir até a companhia para fazer seu relatório. E quando Yuta se desculpa por fazer ela trabalhar durante o fim de semana, Mei responde que estava tudo bem, se virando para ele e pondo seu dedo no nariz dele, falando que levar o trabalho de Yuta para o mundo todo é a maior prioridade dela, e fazendo Yuta ficar corado, pois o rosto dela estava muito perto e a fragrância dela era muito adulta. Mas tinham duas presenças ali que encaravam Yuta e Mei nada felizes. E enquanto ele se perguntava por que elas duas desceram as escadas, Mei estava incrédula, soltando um grito por ver elas duas ali. Já Alisa e Yurie permaneciam frustradas encarando Mei, até
Até que Mei novamente grita, pedindo o motivo de Alice e Yurie estarem na casa de Yuta e só de pijamas, ao mesmo tempo que Alice fazia uma pose imponente de braços cruzados. Enquanto Yuta tentava explicar a situação dizendo que eles eram amigos, Mei agarra o ombro dele perguntando como foi que eles se tornaram amigos. Até que Alice afasta as mãos de Mei e se apresenta usando o sobrenome de Yuta, como se eles fossem casados, deixando Yuta completamente corado. E Yurie, que dava risada da situação, se une a ela e se apresenta também como se fosse da família de Yuta, deixando Mei perplexa. Mas Yuta, que estava completamente aflito, pergunta o que elas duas estavam tentando fazer, pedindo para que elas parassem de brincar desse jeito. Até que as duas se viram e Yurie fala que o errado era ele, perguntando quem era aquela moça bonita e por que ele não queria que elas se encontrassem. E assim Alice ergue a voz exigindo uma explicação dele e perguntando quem era aquela mulher bonita e qual era a relação entre eles. E enquanto Yuta era pressionado com perguntas de ambos os lados e não sabia o que responder, Mei parece ter entendido a situação. E assim ela se aproxima dizendo um olá para elas. E logo após isso ela agarra o braço de Yuta, se apresentando como a esposa dele, e deixando Yurie e Alice em choque. E ao mesmo tempo que Yuta estava paralisado com as palavras dela, Mei fala que já estava na hora de ir embora, dizendo que irá falar com ele mais tarde. E enquanto as duas permaneciam em choque pois tinham sido derrotadas pelo charme maduro dela, Mei manda um até logo querido e manda um beijinho para Yuta, deixando ele totalmente corado, e Alice e Yurie espantadas, que imediatamente começam a gritar exigindo explicações dele, ao mesmo tempo que Mei dava risada enquanto saía. Após isso, Yuta deu um jeito de explicar tudo, e então logo depois Alice e Yurie foram para suas casas relutantes. E assim, após alguns dias, Yuta decidiu ir até o local em que Mei trabalha para eles discutirem sobre o novo anime. Alice e Yurie estavam junto com ele, pois Mei também chamou elas para discutir alguns assuntos relacionados a isso, deixando Yuta curioso sobre o que Mei falará com elas duas. E enquanto elas pareciam estar bem animadas, Yuta estava inquieto, pois ele espera que tenha conseguido resolver corretamente os mal-entendidos envolvendo Mei. E quando eles se aproximam do prédio, já tinha uma multidão logo na entrada, deixando os três curiosos do que se tratava. Até que no meio da multidão havia alguém sendo chamado de príncipe. E quando os olhos dele e os olhos de Yuta se encontram, o tal príncipe chama Yuta de seu querido rival, deixando Alice e Yurie intrigadas. Até que o homem de terno branco se aproxima falando que Yuta nunca falha em surpreendê-lo, sendo que ele veio acompanhado de duas belas garotas. Alice então pergunta para Yuta quem era ele, e quando Yuta estava prestes a responder, seu rival o para, dizendo que ele mesmo iria se apresentar para uma princesa como ela. E assim ele se apresenta dizendo que seu nome é Hakuba, ou Príncipe Hakuba. Ele usa esse título pois ele é um escritor de novels, modelo e o filho de um magnata, os três em um. E assim dizendo que era um prazer conhecê-la, e deixando Alice visivelmente desconfortável.